Bom dia, meus amados, graça e paz. Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje nós vamos expor os capítulos 17, 18 e 19. Antes de nós falarmos sobre o texto e comentarmos um pouco sobre os mapas e sobre as divisões e sobre as complexidades, eu gostaria de orar com os irmãos, crendo que Deus, mais uma vez, nos surpreenderá nesse dia, nos dando muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Amém? Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por tua presença, obrigado por tua graça que nos cobre, obrigado por tua graça que nos capacita a viver uma vida que te honre e que te glorifique. Obrigado por tua palavra que é tão preciosa, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é alimento para a nossa alma, Senhor. Nós cremos nisso e vivemos sob essa fé que nos traz alicerce para continuar, Senhor. Obrigado por esse dia. Nós já agradecemos crendo que esse dia será mais um dia para ser vivido para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, assim como 2 capítulos de ontem, hoje os capítulos são praticamente uma descrição da formação dos mapas. Então aqui nós vamos ver, começando o 17, falando sobre a distribuição para as tribos de Manassés, e aí ele vai falar sobre alguns detalhes dessa divisão de terra, e ele vai relembrar aqui no verso 3 do 17, o caso das filhas de Zelofeade. Nós lemos isso lá atrás, em Números. Não sei se você lembra, eu vou tentar refrescar sua memória. Zelofeade morreu e ele não deixou filhos, só filhas. E as filhas pediram para que Moisés não deixasse elas fora de alguma herança, só porque elas não tinham irmãos homens. Então Moisés consultou o Senhor, e o Senhor disse que elas estavam certas. E então elas também receberiam terra. Mas depois os homens daquela tribo vieram e consultaram Moisés dizendo, tudo bem, elas vão receber herança. Mas e se elas se casarem com homens de outra tribo? Como que isso vai ficar? Aquela possessão vai sair da nossa tribo e vai para outra tribo? Então Moisés consulta ao Senhor e o Senhor diz, eles estão certos. E como resolver então esse embrulho? Ambos estavam certos. O Senhor resolveu dessa maneira, dizendo que elas podem se casar com quem quiser, desde que seja dentro da tribo. Então as terras nunca sairão da tribo e elas terão possessão entre o seu povo. E isso é muito maravilhoso porque isso mostra um padrão de Deus. Lá atrás, lá na frente, quando Paulo vai falar sobre as viúvas, ela diz assim, a mulher que ficou viúva pode se casar, desde que seja no Senhor. Mostra que nós vamos ter escolhas, Deus nos dará capacidade de escolhas, mas ele restringe o campo de nossas escolhas. Aqui ele está dizendo, você pode casar com quem quiser, mas desde que seja dentro da tribo. Para as viúvas, vocês podem casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Ou seja, nós temos que encontrar os limites, aqui ele está ensinando para nós que nós devemos encontrar os limites de nossas decisões. Não é tudo que podemos tudo dentro de um campo de permissões que o Senhor nos dá. E o que delimita esses limites, né, é o próprio Senhor e a sua palavra. Mas continuando, isso aqui era só para te relembrar das filhas de Zelofeade. Então ele começa a falar sobre as divisões da tribo de Manassés. E quando ele vai chegar ali na tribo dos Efraimitas, que é a outra tribo que vai receber, que é os irmãos de Manassés, eles vão reclamar que eles tinham recebido um território muito pequeno. E tanto Manassés quanto Efraim. O 14 vai dizer assim, os descendentes de José, Efraim e Manassés perguntaram a Josué, por que nos deu uma parte do território, só uma parte do território como herança? Precisamos de mais terras, porque o Senhor nos abençoou como um povo muito numeroso. Josué respondeu, se vocês são tão numerosos e as montanhas de Efraim têm pouco espaço, então corte, limpe a floresta, para que possam habitar lá na floresta dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam, o monte é pequeno demais para nós, e os cananeus que vivem nos vales de Betsã e de Jezreel e nas suas vilas têm carros de ferros para combate. Então Josué disse a Efraim e a Manassés, descendentes de José, vocês são um povo numeroso e muito forte, por isso não ficarão só com uma parte, também terão a montanha. É uma floresta, mas vocês podem cortá-la, limpá-la e viver lá. Quanto aos cananeus, vocês podem expulsá-los, apesar de serem fortes e terem carros de ferro. Perceba que
Josué está confrontando aqui o mesmo entendimento que aqueles espias lá atrás, em Números 13, tiveram quando trouxeram um relatório para Moisés e foram corrigidos, disciplinados pelo Senhor por sua incredulidade. Eles receberam uma terra e não queriam tomar posse dessa terra porque os inimigos que estavam lá eram muito fortes e poderosos. E Josué diz, não tem nada forte, vocês vão lá e vocês vão conquistar. Vamos gravar esse 16 até o 18 aqui do capítulo 17, que é sobre ele que nós vamos meditar no dia de hoje. Mas vamos completar nosso entendimento, porque quando chega o capítulo 18, ele vai trazer uma coisa muito interessante. Vamos ler junto o verso 1. Toda a comunidade israelita se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, depois de terem conquistado todo aquele território. Mas 7 tribos israelitas ainda não tinham recebido sua herança. E aí, só para explicar, nós já vimos aqui que antes do Jordão, as 2 tribos de Manassés, Gade, a metade da tribo de Manassés, Gade e Ruben, já tinham recebido terras. Aí nós já lemos aqui que a outra metade de Manassés e Efraim receberam terra e Judá recebeu terra. Então, fazendo a conta, 2 tribos e meia receberam terra antes do Jordão. Aí a outra metade recebeu aqui depois do Jordão, que é de Manassés, completando 3 tribos já tinham recebido. Então ficou 9 sem. Efraim e Judá, completando 5 tribos que já tinham recebido sua possessão. Então nós tínhamos 7 tribos que ainda não tinham recebido, lembrando que essas 7 não incluem os levitas, porque eles não teriam terra, porque a herança deles era o Senhor. Eles habitariam no meio das próprias tribos, fazendo o serviço do Senhor. Então 7 tribos ainda não tinham conquistado. Então Josué vai traçar um plano, falou, olha, nós vamos pegar 3 homens de cada tribo, vocês vão andar por toda a terra e vocês vão escrever num livro um mapa. Depois nós vamos sortear essas terras para saber de quem serão essas terras. E aí o próprio 18 vai mostrar que eles saíram e eles trouxeram esses mapas, esse mapa. Ali em Siló, Josué sorteou qual terra ficaria para cada um. E então, ali a partir do verso 11 do 18, começa a distribuição. Nós vamos ver primeiro a distribuição da terra de Benjamim, que ficou entre as tribos de José, que são Manassés e Efraim ali, e Judá. Depois nós vamos ver a divisão da tribo de Simeão. Interessante, às vezes a gente passa nessas leituras de mapa e a gente não percebe alguns detalhes. Eu estava reparando no verso 5 do 19 que uma das cidades dada a Simeão foi Ziclag. E lá no tempo de Davi, nós vamos ver que essa cidade de Ziclag, ela pertencia aos filisteus até o tempo de Davi. Foi aquela cidade onde Davi recebeu dos filisteus, onde ele morou, onde ele teve os seus filhos e sua família, e junto com os filhos e a família de todos os soldados roubados pelos amalequitas. Então você percebe que eles já tinham recebido essa terra por herança lá atrás, e eles ainda não tinham tomado posse até o tempo de Davi. Depois nós vamos ver a partir do verso 10 a tribo de Zebulon recebendo sua herança, depois a tribo de Aser, a partir do Aser, depois de Aser, depois do verso 24, depois do 32 nós vamos ver as distribuições, a terra das tribos de Naphtali, depois de Dan, a partir do verso 40, e por fim, Dan é a última dos 7. E depois nós vamos ver Josué também recebendo sua porção de terra. Ele não era uma tribo, né? Mas ele tinha, dentro de sua tribo, ele tinha seu território. A partir de amanhã nós vamos ler também vamos explicar a cidade de refúgio, mas hoje nós continuamos com esse entendimento, que precisa ter clareza para a gente entender o que é cada um, qual tribo é, onde cada tribo fica, e entender exatamente onde ela foi colocada. Isso nós vamos ter através do mapa mesmo. Visualmente você precisaria ler muitas vezes para conseguir entender essas delimitações. Mas hoje, antes de nós concluirmos o entendimento aqui da divisão das terras, eu quero voltar aqui no capítulo 17, a partir do verso 16, para relembrar a história da tribo de Efraim e de Manassés, que repetiram o seu comportamento de incredulidade do povo quando se viram diante de uma situação muito complicada. Nós estamos aqui tentando olhar para as Escrituras, mesmo as Escrituras do Velho Testamento, que a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O Novo Testamento vai dizer também que as coisas da lei e as antigas, elas eram sombra das coisas que haveriam de vir. Então, todas as vezes que nós lemos o Antigo Testamento, eles fazem projeções de coisas que aconteceriam no Novo, nas quais a plenitude está em Cristo. Nós temos a revelação dessas coisas
em Cristo. Nós temos a compreensão completa desses textos. É interessante que quando nós somos salvos, a nossa transformação no Espírito ela é imediata. Nós nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, mas existe um processo de salvação da nossa alma. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é muito interessante quando nós olhamos toda essa conquista da Terra Prometida, como também o nosso processo de conquista daquilo da vida que Deus prometeu para nós. Porque a Terra Prometida, aqui, nesse sentido, ela não é uma tipologia do céu. Porque para entrar na glória, na Jerusalém Celestial, entramos pelo caminho que é Jesus, que é o novo e vivo caminho. Não é um caminho de luta, é um caminho de fé e de dependência de Cristo. Aqui é uma tipologia muito mais da conquista da vida que Deus planejou para nós. Uma vida para Ele, e para nós vivermos essa vida que Deus planejou para nós, que Paulo diz aos Romanos, nós precisamos transformar a nossa mente, derrubar fortalezas dentro da nossa mente, derrubar inimigos de dentro da nossa mente, tirar dali coisas que não agradam ao Senhor, padrões de pensamentos que não glorificam ao Senhor. E do mesmo jeito que essas tribos, a tribo de Manassés e Efraim, se depararam com coisas muito grandes e elas decidiram fazer uma concessão. Não, vamos deixar ali, é muito difícil, mexer nisso é complicado, é melhor não, dá outro lugar mais simples para nós. Nós também passamos por essas mesmas situações. Vemos áreas em nossas vidas que nós nos deparamos e dizemos, é assim mesmo, meu pai já era assim, isso não muda, é assim mesmo, deixa para lá, não vou mexer com isso, que quando mexe estraga. E nós ficamos evitando de tocar em coisas que precisam ser tiradas, coisas que Deus já nos mostrou que precisam ser tiradas. E o que fica de lição para nós? Não há nada muito grande que o poder de Deus não possa remover. Não há nada muito difícil e complexo que o poder de Deus não possa nos dar vitória sobre essas coisas. Então que nessa manhã nós não sejamos invadidos por um espírito de incredulidade que nos faz recuar diante dos grandes desafios, mas que nós sejamos invadidos por um espírito de fé, que aquela mesma fé que ressuscitou Jesus Cristo, que nos dará vida juntamente com Ele, que essa mesma fé invada o nosso coração e que nós tenhamos coragem de tocar em tudo que precisa ser tocado, para ver a nossa vida sendo transformada, segundo a imagem de Cristo, para que, como Paulo disse, nós sejamos capazes de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.